Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Larissa Daniele, especialista em finanças, né? E hoje a gente vai falar sobre José do Egito. Gente, eu amo essa história, sabe, do José do Egito, ele assim, ele passou anos de dificuldade até ele ser o segundo homem mais importante, sabe, do Egito. E é muito legal a história dele, como ele foi crescendo na história. É uma história bíblica, tá? Que tá lá na Bíblia, pesquisa aqui também no YouTube, que daí vocês vão ter ela completinha. Uma história muito boa. Você já parou para pensar que uma das maiores aulas de planejamento financeiro da história está registrada na Bíblia? Em uma época sem banco, sem planilha, sem aplicativo, sem consultores financeiros, um homem conseguiu salvar uma nação inteira de uma das maiores crises econômicas já registrada. Esse homem era o José do Egito. Sua história é conhecida por muitos como uma trajetória de superação, vendido pelos próprios irmãos, injustamente acusado, preso sem ter cometido crime e posteriormente elevado ao segundo cargo mais importante do Egito. Mas existe um aspecto da sua vida que merece atenção especial: sua extraordinária capacidade de planejar o futuro. Em um mundo onde muitas pessoas vivem apenas o presente, gastam tudo o que ganham e ignoram sinais de alerta, José nos mostra que prosperidade não depende apenas de ganhar dinheiro. Prosperidade depende de preparação. José ele era conhecido como menino que sonhava muito. E quando fala sonhar, é sonho literal, tá? Ele tinha sonhos e ele era um pouquinho boca aberta porque ele contava, né, para as pessoas. E nem todo mundo vai gostar de ouvir seus sonhos, entendeu? Às vezes o que seu sonho apresenta não é bem o que outra pessoa quer ouvir. Quando o sucesso não é suficiente. A história começa quando o faraó teve dois sonhos que ninguém conseguia interpretar. José foi chamado para explicar o significado. Que ele era bom também, ele era bom de sonhar e bom de explicar o sonho dos outros. Segundo a interpretação, o Egito viveria 7 anos de abundância extraordinária. As colheitas seriam fartas, a economia prosperaria, os recursos seriam abundantes. Mas depois desses 7 anos, chegaria outros 7 anos de fome severa. Ele poderia parar por aí. Ele seria um excelente interpretador de sonhos, não é mesmo? Mas não. O faraó falou assim para ele: Ok, como você interpretou, entendeu o meu sonho, então você vai ficar responsável por, né, administrar essa futura crise financeira. Não com essas palavras, né? E daí ele identificou o problema e ele apresentou uma solução. Essa é uma diferença importante. Muitas pessoas só conseguem enxergar dificuldades, poucas conseguem se preparar para elas. Tem muita gente que só reclama, né? Uma coisa que faz muito mal para as nossas vidas é a murmuração. Tem gente que adora reclamar, reclama de tudo. Mas reclamação não muda, não muda o resultado do jogo, entendeu? A gente tem que jogar. E a essa história aí do José me lembrou muito uma coisa que eu vivi, que eu já contei aqui pra vocês, que era que eu trabalhei com muitos idosos. Eu fazia pagamento do INSS, né, para os idosos, quando eles iam no banco. E muita gente tinha essa visão de José. Bem, agora eu tô jovem, vou trabalhar, fazer uma reserva, tudo para quando eu me aposentar eu ter uma vida tranquila. Mas tem muita gente que não fez nada. Eu acho que nem pensava no futuro. Eu acho que tinha gente que nem pensava que ia viver tanto. Porque não tem planejamento nenhum, sabe? Tipo assim, passava necessidade, dá uma tristeza, sabe? Às vezes a pessoa tinha um monte de dívida e, sei lá, recebia, sei lá, R$ 200. O que que faz com R$ 200 o mês todo? Nada. Então, essa história do José me lembra muito isso, porque todos nós vamos ter essa fase, né? Se Deus quiser, né? Porque se você não quer ver a fase de idoso, né? Essas coisas, então daí você vai ter que ser levado mais cedo, né? Então, mas quem quer viver bastante tem que se programar assim para isso, entendeu? É, porque você pode não viver, mas se você viver. E aí vai passar dificuldade, né? Então a gente tem que pensar nisso. Todos nós teremos nossos 7 anos de fartura, que é o período, né, que a gente consegue ganhar um pouquinho mais de dinheiro.
e o período que a gente vai ganhar um pouquinho menos. Pode ser por causa da idade, por imprevisto e tal, mas a gente tem que se preparar para essas situações, né? Tanto que esses dias, eu e meu marido, a gente tava vendo a questão do seguro de vida dele, né? Pra ver, melhorar e tal, essas coisas. E, né, é ruim, né, ver esse seguro de vida, né? Se a pessoa morrer, não sei o quê. Lógico que a gente fez mais pensando, né? Se tiver uma incapacidade, alguma coisa assim, né? Que Deus me livre também. Mas a gente tem que planejar essas coisas. Mas se a gente fala, não, ai, eu não vou deixar coisa pro Ricardão, ai, eu não vou pensar nisso, daí falece a família que fica passando por dificuldade financeira. E você tem que pensar, se você ama aqueles seus filhos, se você ama a sua esposa, faça o seguro de vida. E a mesma coisa a esposa, eu tenho meu seguro de vida também. Porque a gente sabe que quando uma pessoa falece, a família fica muito desfalcada. E esse negócio de, ai, de Ricardão, gente, pelo amor de Deus, né? A gente não é criança. Vamos falar sério, assunto sério? O seguro de vida é um assunto sério, sabia? Que quem trabalha com finanças normalmente tem. Quem trabalha com finanças e tem filho, normalmente tem. Porque às vezes a pessoa é jovenzinha, não tem filho, não tem nada, nem pensa nisso, mas às vezes uns pensam nos pais. Mas quem trabalha com finanças e tem filho e não tem seguro, aí, né, estranho. Porque assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Aquela coisa. A gente se prepara para o pior, mas a gente espera o melhor. Tem que ser assim. Quando o sucesso não é o suficiente. Tarará, tá. Mas depois de 7 anos chegaria uma crise tão intensa que faria as pessoas esquecerem completamente do tempo de prosperidade. José não apenas identificou o problema, ele apresentou a solução. Essa é uma diferença importante. Muitas pessoas só enxergam dificuldades, poucas conseguem se preparar para elas. Se preparar para elas. Um seguro é você se preparar para a dificuldade, entendeu? E eu nem tô vendendo seguro aqui. Nem, aqui não, né? Eu vendo no meu trabalho, mas aqui eu não tô vendendo. E a gente tem que pensar nisso, gente, numa previdência, entendeu? Guardar um dinheirinho por mês, por mais que comece com pouco. Agora tem gente que não pensa em nada, não se planeja pra nada e quer que tudo dê certo sempre, a vida toda. Amém, sabe que dê certo. Mas é complicado. A importância de pensar no amanhã. O plano de José era simples. Durante os 7 anos de abundância, parte da produção ficaria armazenada. Em vez de consumir tudo, seria necessário guardar uma parte, né? Guardar uma parte. Em vez de desperdiçar, seria necessário preservar. Em vez de viver apenas para o presente, seria necessário pensar no futuro. Essa lição continua extremamente atual. Vivemos em uma sociedade que incentiva o consumo imediato. Compre agora, parcele depois, aproveite hoje, pense amanhã. Mas José ensinou exatamente o contrário. Ele mostra que os momentos de abundância são os melhores momentos para se preparar para as dificuldades. Até porque não dá pra guardar dinheiro quando não tá ganhando dinheiro, né, gente? Então, assim, você tem que aproveitar o momento que você tá ganhando um valorzinho legal e se preparar para as dificuldades. Ah, mas não quero pensar nisso. Ah, mas ninguém quer pensar. Mas acontece, né? Hum. E a gente tem que se preparar, né, gente? Ainda mais quando a gente tem pessoas que a gente ama, né? A gente tem que cuidar delas. O erro que muitas pessoas cometem. Quando a renda aumenta, muitas pessoas aumentam os gastos na mesma proporção. Igual eu falei, quando meu marido trocou de emprego, começou a ganhar mais, eu queria trocar de casa, só que eu fui assim, a gente passou assim umas dificuldades assim, de início, sabe? Passou, hoje passou. Hoje eu penso que compensou. Mas eu não quero mais ficar fazendo loucura. Agora eu quero guardar, quero investir, quero ser investidora, em nome de Jesus. Mas eu não quero tipo, ficar, ai, trocando de carro toda hora, ai, comprando coisa toda hora, ai, não, saiu um lançamento novo, uma marca nova. Sempre vai sair lançamento, sempre. O pessoal quer que a gente consuma o tempo todo. Mas não dá pra gente seguir tudo, gente. Não dá, entendeu? Tá. José poderia ter orientado o Egito a aproveitar José poderia ter orientado o Egito a aproveitar toda a fartura. Isso seria responsável? Pensa você ter um governante lá que sabe que a gente vai 7 anos ganhar muito dinheiro e nos próximos 7 a gente vai, né, não ganhar dinheiro nenhum. Você acha que seria responsável da parte dele fazer isso? Não seria, né? E da nossa parte?
É responsável? A gente viver amanhã sem pensar no futuro, sem pensar como vai ser? Não é também, é a mesma coisa. Poderia ter iniciado festas, desperdício, consumo desenfreado, mas ele compreendeu algo que muitos ignoraram: os ciclos mudam. Nem sempre haverá abundância, nem sempre haverá crescimento, nem sempre as circunstâncias serão favoráveis. Quem entende isso se prepara. Igual, né, a época da pandemia. Gente, quem imaginava uma pandemia? Ninguém, ninguém. E veio, sabe, tipo assim, eu tinha meu emprego, meu marido tinha o dele, e a gente, acho que bem no final da pandemia, eu acho que a empresa desligou os colaboradores, a empresa que eu trabalhava desligou os colaboradores dessa região, porque eles perderam a licitação, e daí perdeu. Só que graças a Deus, em um mês eu já tinha entrado em outra empresa. Então, assim, a gente não passou dificuldade nenhuma, graças a Deus. Mas e quem não tinha, entendeu? E quem não tinha um emprego, quem não tinha uma renda. E o nosso também, a nossa sorte é que a gente tinha uma renda. Porque naquela época a gente não tinha reserva, não tinha nada. A gente estava esperando nosso outro apartamento que a gente tinha comprado na planta entregar. Então a gente só tinha o anseio, né, de receber o apartamento novo. Mas daí tava pagando aluguel, parcela do apartamento. Mas não faltou nada, sabe? Eu não posso nem reclamar. Então, essas coisas acontecem. Então a gente tem que estar preparado de alguma forma, entendeu? E é isso. A sorte que o meu marido, a gente tem bons currículos, a gente estava trabalhando em empresas boas. Eu, né, saí de uma empresa, mas já consegui rapidinho me recolocar no mercado, porque meu currículo é bom. Então a gente tem que pensar nisso. E sempre estar preparado, né, para as mudanças. A gente quer mudar? Não quer, mas acontece. Quem ignora isso costuma enfrentar dificuldades quando elas chegam. A reserva que salvou uma nação. Já pensou se José não tivesse feito essa reserva? Se ele tivesse falado, não, não vai dar nada não, né? Nem é, talvez nem é. Já pensou tanto gente teria morrido se ele não tivesse feito essa reserva? Porque o nosso grau de responsabilidade é de acordo com o cargo que a gente tá, de acordo com o grau que as nossas decisões afetam as pessoas. Já pensou se ele tivesse sido responsável? Falar, não, eu acho que isso é besteira, acho que isso é sonho, tá? Vamos aproveitar aqui e isso é bobeira. Então, o que ele fez salvou a vida de várias pessoas. O povo talvez não entendesse completamente a necessidade daquela estratégia. Alguns poderiam até considerar exagero, mas José sabia que estava construindo proteção para o futuro. Quando a fome finalmente chegou, o Egito estava preparado. Enquanto outras regiões enfrentavam escassez, o Egito possuía reservas. Enquanto outros sofriam, o Egito tinha recursos. Enquanto muitos entravam em desespero, o Egito tinha um plano. Esse é exatamente a função de uma reserva financeira. Ela não existe porque esperamos problema. Ela existe porque sabemos que a vida possui imprevistos. Uma reserva não elimina as dificuldades, mas reduz significativamente o impacto dela. Igual, por exemplo, né, que eu tava falando do seguro de vida. A pessoa, ela ela faz assim, quando uma pessoa falece numa família, tem aquele impacto, né, de perda. Você perdeu um ente querido que você ama. Agora pensa uma segunda onda de impacto financeiro. A pessoa era o principal provedor da casa. Nossa, aí a pessoa tá ferrada duas vezes. Então, assim, tem que fazer, tem que planejar, entendeu? Eu falo muito seguro de vida porque, por mais que a gente guarde um pouquinho por mês, se acontecer um troço desse, a nossa reservinha em dinheiro por mês não cobre o tamanho do rombo financeiro que a gente tem quando uma coisa dessa acontece. Por isso que eu gosto do seguro, que é um valor bem menor, e daí você recebe um valor maior, entendeu? Que daí já te ajuda naqueles primeiros meses, primeiros anos, né? Após o impacto. Não é que você quer o que você deseja, mas, né, se acontecer, você está protegido. Planejamento não é pessimismo. Algumas pessoas confundem planejamento com medo. Acredita que guardar dinheiro demonstra falta de fé. Mas José nos mostra o contrário. Planejamento é sabedoria, responsabilidade.
é administração consciente dos recursos que recebemos. Preparar-se para o futuro não significa esperar o pior. Significa agir com prudência. A fé não elimina a necessidade de organização. Pelo contrário, muitas vezes a organização é uma demonstração de gratidão pelos recursos recebidos. De falar, ai, Deus me livre pensar nisso. Mas, gente, tem que pensar, né? A gente, assim, igual eu falei, não é você ser pessimista, é você ser prudente, responsável. Já pensou se José falasse, Deus me livre pensar nisso? Não vou pensar nisso, não. Não, que não quero nem saber. Já pensou quantas famílias teriam morrido a mais, né? Com certeza, muita gente morreu nessa fome aqui. Até porque ele reencontrou os irmãos dele moravam em outra região, tava passando necessidade, passando fome, e foram no Egito para pedir ajuda. E a administração de José foi tão boa que eles conseguiram até ajudar outras regiões. Então, é a mesma coisa você. Se você falar assim, ai, Deus me livre, quero pensar em morte, não. Eu não, faço seguro, né? Daí acontece um troço, deixa a família desprovida, filho desprovido. Complicado. O poder da disciplina. Guardar durante 7 anos não foi fácil. Exigiu disciplina, exigiu visão, exigiu constância. A maioria das grandes conquistas financeiras funciona da mesma forma. Poucas pessoas enriquecem da noite para o dia. A maioria constrói patrimônio aos poucos. Investem investimento após investimento, economia após economia, decisão após decisão. O segredo não está em fazer algo extraordinário de uma vez, está em fazer as coisas certas repetidamente. José entendeu isso antes de qualquer livro moderno sobre finanças pessoais ensinar isso para ele, entendeu? Ele entendeu que construir patrimônio não é algo da noite pro dia. Tem gente que fala, quando eu tiver dinheiro eu vou guardar. Nunca vai ter dinheiro guardado. Se você não pega uma partezinha do seu salário, nem que seja pouco, o ideal é que seja um valor, né? Melhorzinho, né? Mas vamos começar com um pouco para animar. Quando você começar a ver os rendimentos, daí você gosta, daí você aumenta. Quando você começar a fazer isso de mês a mês, aí você vai ter dinheiro guardado. E aquela coisa, mas se eu precisar, finge que não existe. Finge só se for caso de vida, morte, e se você ainda puder salvar a pessoa, porque tem casos tem casos que não compensa. Então, assim, casos que compense, entendeu? Não por qualquer coisinha. Ah, sabe que é que surgiu um show e eu tenho que ir, né? Então vou pegar da minha reserva. Parabéns! Agora isso não vai ter reserva nenhuma. É coisa séria, coisa importante mesmo. Daí você pega sua reserva. Saúde, sabe? Uma coisa assim, entendeu? A diferença entre riqueza e prosperidade. O Egito viveu anos de riqueza, mas José transformou a riqueza temporária em prosperidade duradoura. Existe uma diferença importante entre essas duas coisas. Riqueza é possuir recursos, prosperidade é saber administrá-los. Muitas pessoas recebem dinheiro e perdem tudo. Outras recebem menos, mas conseguem construir uma vida estável. A diferença geralmente não está no valor recebido, mas na forma como os recursos são administrados. Igual aquele pessoal, né? Que a gente, né, sempre lembra, que é o pessoal que ganhou na Mega Sena, que ganha Mega da Virada e fica pobre de novo. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu vi um homem que ele falou que ele morou num hotel, não sei quanto tempo, vivia com um garoto de programa, fazendo festa e bebida e pagava tudo pros amigos e aquela bagunça e ficou pobre, tá pobre mesmo, pobre de quase mendigo. E daí você fala, cara, tava com a faca e o queijo na mão e chutou o queijo no chão. E não foi, né, gente? Então, que você tenha prosperidade, sabedoria para administrar. E que eu também tenho, em nome de Jesus. Para que a gente não perca as oportunidades, que a gente transforme riqueza em prosperidade duradoura, assim como José fez. O que José faria nos dias atuais? Se José vivesse hoje, provavelmente
incentivaria algumas atitudes simples, como criar uma reserva de emergência, evitar dívidas desnecessárias, controlar gastos, planejar objetivos a longo prazo, investir com prudência. Pensar além do momento presente. Ele entenderia que o dinheiro é uma ferramenta e ferramenta precisa ser administrada com sabedoria. Dinheiro não é tudo na vida, é uma ferramenta para você conseguir coisa, entendeu? Ele é tipo uma colher que leva a comida para sua boca. O que você quer? Você quer a colher ou quer a comida? Você quer a comida. E a colher é a ferramenta. Lições práticas para a vida financeira. A história de José nos ensina que os tempos de abundância não duram para sempre, é preciso se preparar para períodos difíceis. Guardar dinheiro é um ato de sabedoria, planejamento reduz o impacto de crises, disciplina gera segurança, prosperidade depende de administração, não apenas da renda. Quem pensa no futuro toma melhores decisões no presente. Conclusão. José do Egito não ficou conhecido apenas por interpretar sonhos. Ele ficou conhecido porque transformou conhecimento em ação. Ele enxergou uma oportunidade e preparação quando todos ficaram focados apenas na abundância. Sua história continua atual porque os desafios humanos continuam os mesmos. Ainda enfrentamos períodos de fartura, períodos de escassez. Ainda precisamos escolher entre gastar tudo ou ganhar ou guardar uma parte. Ainda precisamos decidir entre viver apenas para o hoje ou construir um amanhã mais seguro. A grande lição de José é simples. Quem se prepara durante a abundância sofre menos durante a escassez. Planejamento não é falta de fé. Planejamento é sabedoria aplicada. E muitas vezes a diferença entre o desespero e a tranquilidade está nas decisões que tomamos muito antes da crise chegar. É isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo. Tchau!